Sabe aquela história que termina de um jeito que te deixa meio mal? Assim com um gosto amargo? Sei bem. Hoje a gente vai mergulhar em uma dessas. O final do primeiro livro de Samuel, com a morte trágica do primeiro rei de Israel, Saul, é um fechamento pesado, sabe? Sombrio. Muito. E o capítulo 31 de 1 Samuel não é só um final triste. Ele é o ponto final de uma trajetória inteira. É o clímax que amarra tudo, desde o comecinho do livro, com o nascimento do profeta Samuel, até essa catástrofe com Saul. Exato. É uma história que grita sobre potencial desperdiçado, sobre como a decisão de um líder, sabe, reverbera numa nação inteira. Exatamente. E para entender essa história a fundo, a gente tem aqui 3 comentários ótimos, todos do blog Reavivados por Sua Palavra. E o que eu acho fascinante nesse material é que, olha, não se trata só de contar como Saul morreu. Não mesmo. A grande questão que fica martelando é: por que ele terminou assim? O que a gente consegue extrair desses comentários para entender essa trajetória? É isso, a gente vai tentar entender as escolhas que levaram a esse fim, o contraste absurdo entre ele e figuras como Samuel ou Davi, e no fim, que lições essa história tão antiga ainda tem pra gente sobre liderança, obediência e o legado que a gente deixa. É uma análise que vai fundo no peso das nossas escolhas. Com certeza. Ok, vamos desvendar isso. A cena é quase cinematográfica, né? Monte Gilboa. Os israelitas estão numa batalha contra os filisteus e, à primeira vista, eles parecem ter a vantagem. Estão no alto do monte, uma posição tática, assim, superior. Mas o que acontece em seguida é um desastre completo. E o mais louco é que, no papel, eles tinham a vantagem. Mas, na prática, a batalha vira uma carnificina. Os homens de Israel fogem, são massacrados pelos filisteus nas encostas do monte. Nossa. E o que os comentários que a gente tem aqui deixam muito claro é que isso não foi um simples erro de estratégia militar. Não. De jeito nenhum. Foi a consequência direta do estado espiritual de Saul. Como assim? Uma das fontes aponta diretamente para a decisão de Saul de consultar uma médium em Endor. Pouco antes disso, foi a gota d'água. Uma desobediência frontal a uma ordem divina explícita. Ah, claro. Então, essa derrota cumpre uma profecia terrível que dizia que o povo fugiria sem ninguém lhe perseguir. A vantagem tática não significava nada, porque a conexão espiritual tinha sido cortada. Cara, que pesado. E no meio desse caos todo, a narrativa foca no Saul. Ele está ali, vendo o exército dele ser destruído, e o pior de tudo, ele vê os próprios filhos morrendo na frente dele. Inclusive Jonatas. Inclusive Jonatas, seu filho leal, justo. Dá para imaginar o desespero. É o fundo do poço. E é nesse momento que os flecheiros filisteus o alcançam e o ferem gravemente. O medo que ele sente ali não é só o medo da morte, é o pavor da humilhação. Faz sentido. Um dos textos menciona que ele tinha o exemplo de Sansão na cabeça. Ele temia que os filisteus o capturassem vivo, o mutilassem, fizessem dele um troféu para zombar publicamente. Ele queria evitar essa vergonha a qualquer custo. Ele queria ter o controle do próprio fim depois de ter perdido o controle de todo o resto. Exato, e isso leva a uma cena de uma tensão absurda. Desesperado, ele se vira para o seu escudeiro e dá uma ordem direta. Pegue sua espada e me mate. Uma ordem terrível. E a reação do escudeiro é um dos pontos mais fortes do capítulo. Com certeza. O cara fica apavorado e se recusa. Ele simplesmente não consegue levantar a mão contra o seu rei, o ungido do Senhor. É uma coragem impressionante. Pois é. Seu rei, seu comandante, te dá uma última ordem e você diz não. E tem uma análise brilhante sobre isso nos comentários. A ideia é que o escudeiro estava diante de um dilema moral clássico, a ordem de uma autoridade humana contra uma lei divina maior. Ao desobedecer, ele escolheu a lei de Deus. Isso mostra que a lealdade tem limite, né? Ela acaba onde começa uma ordem que é moralmente errada. É uma lição que atravessa os séculos. Totalmente. E sem a ajuda do escudeiro, Saul toma a decisão final. O texto é curto e grosso. Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Pois é. E o escudeiro, vendo a cena, vendo seu rei morto, faz a mesma coisa e se mata também. É uma tragédia completa. E um dos comentários define o suicídio de Saul de uma forma muito precisa. Não foi um ato isolado de desespero.
mas o clímax de um longo processo de autodestruição. Nossa, faz todo sentido. O homem que passou anos movido por ciúmes, tentando destruir Davi, que desobedeceu a Deus repetidamente, no fim ele se autodestrói. O fim foi coerente com a vida que ele levou. E quando você acha que não pode piorar? Piora. E muito. A história não acaba com a morte deles. No dia seguinte, os filisteus voltam ao campo de batalha para saquear os corpos e encontram Saul e seus 3 filhos. O que eles fazem a seguir é puro teatro de poder e desprezo. É uma profanação calculada. É uma imagem brutal. Eles cortam a cabeça de Saul, pegam a armadura dele e mandam mensageiros por todo o território filisteu para anunciar a vitória, as boas novas, nos templos dos seus ídolos. E para completar a humilhação, os corpos de Saul e dos filhos são pendurados no muro de uma cidade israelita conquistada, Bet-Sean. Não era só uma vitória militar, era uma mensagem de terror. O simbolismo aí é muito forte e as fontes ajudam a gente a entender as camadas. A armadura de Saul vai parar no templo de Astarote e a cabeça no templo de Dagon. Isso era tipo o marketing de guerra da antiguidade. Marketing de guerra, boa. Era os filisteus gritando para o mundo: nossos deuses são mais fortes que o Deus de Israel. Era propaganda religiosa e militar. E tinha também o elemento de vingança pessoal, né? Sim, um dos comentários lembra que a decapitação, embora fosse um costume da época, espelhava exatamente o que Davi fez com Golias. Ah, é verdade. Era um olho por olho simbólico, uma retaliação direta. Era a vitória filisteia sendo esfregada na cara de Israel da forma mais cruel possível. E o impacto na população de Israel deve ter sido devastador. Imediato e catastrófico. Os moradores das cidades vizinhas, vendo aquela cena grotesca no muro, entendendo o recado, entram em pânico total. Eles fogem, abandonam suas casas, suas terras, tudo. Nossa! E os filisteus simplesmente entram e ocupam as cidades. Na prática, eles criaram uma linha que cortava o território de Israel ao meio. A queda do líder levou à fratura literal da nação. Mostra na pele como a falha de um rei desfaz a segurança de um povo. Mas no meio desse desastre todo, dessa escuridão, aparece um lampejo de luz. Uma história incrível. Aparece. Os homens da cidade de Jabes de Gileade ficam sabendo do que os filisteus fizeram com os corpos no muro de Bet-Sean. E a reação deles é simplesmente extraordinária. É um ato de coragem que chega a arrepiar. Sim. Homens valentes, é como a Bíblia descreve. Eles se levantam, viajam a noite inteira, se infiltram em território inimigo, correndo um risco gigantesco só para chegar em Bet-Sean e resgatar os corpos de Saul e dos seus filhos. É impressionante. Eu fico pensando, o que leva alguém a arriscar o próprio pescoço por um rei que já estava morto, derrotado e desonrado? Tinha que ser algo muito forte. Exato! Você tocou no ponto central. A chave é a memória, a gratidão. Um dos comentários nos lembra de uma história lá do começo do reinado de Saul. Qual? A cidade de Jabes de Gileade estava prestes a sofrer uma humilhação terrível nas mãos dos amonitas, e foi Saul quem os salvou. Eles nunca esquecerão isso. Ah, claro. Décadas depois, eles retribuem aquele ato de salvação com este ato de coragem e lealdade. É a prova de que a bondade, mesmo a de um líder cheio de falhas, pode gerar uma lealdade que dura a vida inteira. Tem uma comparação muito bonita em um dos textos que diz que os homens de Jabes de Gileade foram como José de Arimateia e Nicodemos foram para Jesus. Exato. Eles se identificaram com uma causa que parecia totalmente perdida, acabada. Eles escolheram a honra em vez da segurança e da conveniência. E o que eles fazem depois de resgatar os corpos também diz muito. Eles queimam os corpos, o que era uma prática bem incomum em Israel. A análise que a gente tem sugere que foi uma medida prática. Para quê? Para garantir que os filisteus não tivessem a chance de profanar os cadáveres de novo. Era um último ato de proteção. Depois, enterram os ossos e jejuam por 7 dias, um sinal de luto profundo e respeito. Esse ato de lealdade deles é a ponte perfeita para a gente falar sobre o contraste de legados, né? Perfeita. Uma das análises faz um paralelo direto e muito forte entre Samuel e Saul. De um lado, Samuel, filho de uma mãe que orou por ele, uma vida inteira de testemunho e fidelidade. Do outro, Saul, Que no início recebeu o Espírito Santo, foi mudado em outro homem,
mas que escolheu o próprio caminho, a própria vontade. E essa escolha transformou a vida dele. No fim, o grande projeto da vida de Saul não foi governar bem. De jeito nenhum. Foi uma obsessão doentia e paranoica de perseguir e matar Davi. Ele gastou sua energia e seu reinado nisso. E essa obsessão não destruiu só ele. Não mesmo. Uma citação de Ellen White mencionada nessa mesma fonte é demolidora. Ela diz que Saul sucumbira com desonra e em desespero, porque pusera sua vontade própria e perversa contra a vontade de Deus. Puxa, a teimosia dele destruiu a casa dele, a família dele e tem mais. Outro comentário faz uma conexão genial com o começo do livro. As mortes de Saul e seus filhos são um espelho trágico das mortes do sacerdote Eli e seus filhos. Verdade. Nos dois casos, a falha do pai ecoa na destruição da família. É um padrão trágico que se repete. Falando em família, a morte de Jonatas dói de um jeito diferente, né? Dói. Muito. Ele era o oposto do pai em tantos sentidos. Fiel a Deus, leal a Davi. Porque ele teve que morrer ali junto com Saul. Fica essa pergunta difícil no ar, é a pergunta de $1 milhão, né? E os comentários são bem honestos sobre isso. É uma daquelas questões que a nossa compreensão humana não alcança completamente. Mas eles oferecem uma perspectiva. A morte de Jonatas reflete a dura realidade de que, neste mundo, os justos também sofrem. Por causa do grande conflito entre o bem e o mal, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Entendi. Mas o ponto fundamental, e isso é crucial, é que a salvação de Jonatas era individual. O destino eterno dele não estava amarrado ao do pai. Então, no fim das contas, a história toda volta para o tema da escolha pessoal. Cada um é responsável por si. Exatamente. O texto de uma das fontes tem uma frase que resume isso de forma brutal e perfeita. Saul recebeu o salário que lhe era devido por recusar o presente que não merecia. Nossa, que forte. A narrativa bíblica, como essa fonte aponta, está o tempo todo colocando essa escolha na nossa frente. A vida e o bem, a morte e o mal. O jeito que Saul morreu foi só um reflexo do jeito que ele viveu, tomando as próprias decisões de costas para Deus. A morte dele não foi um acidente de percurso, foi a conclusão lógica da vida dele. Exatamente. E é um contraste absurdo com a atitude dos homens de Jabes-Gileade, né? Enquanto os filisteus expõem a vergonha, celebram a queda, os homens de Jabes-Gileade fazem o oposto. Eles arriscam a vida para cobrir a vergonha com misericórdia, como diz um dos textos. É uma lição final poderosa. A sugestão é que, ao ver a queda de alguém, a nossa reação não deveria ser a de expor e julgar. Mas a de sentir tristeza, orar. Isso. É um convite à compaixão num mundo que, muitas vezes, adora assistir ao fracasso dos outros. A nobreza daqueles homens não estava só na coragem física, mas principalmente na compaixão. Então, para a gente amarrar tudo, o que essa análise da queda de Saul mostra? É uma vida de escolhas que afastaram o homem do seu potencial gigantesco e o levaram a um fim trágico e solitário. Isso mesmo. A história é toda construída em cima de contrastes. O fracasso de Saul contra a fidelidade de Samuel, a obsessão destrutiva de um rei contra a lealdade inabalável do filho, Jonatas, e a crueldade pública dos filisteus contra a compaixão heróica dos homens de Jabes-Gileade. É um estudo de caso completo. E para fechar, tem um pensamento de um dos comentários que eu acho que vale a pena a gente levar para a vida. A ideia é que vidas espirituais heróicas são construídas um dia de obediência após o outro. Gostei disso. Cada pequena escolha certa é como um tijolo. Com o tempo, tijolo por tijolo, você constrói um muro forte de caráter, uma defesa contra as dificuldades e tentações. Gostei dessa imagem do muro. Isso deixa uma pergunta final no ar para a gente pensar. As nossas pequenas escolhas do dia a dia, aquelas que ninguém vê, elas estão construindo o quê? Uma muralha de integridade ou, como no caso de Saul, pavimentando lentamente um caminho para a nossa própria autodestruição?